Muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Começa no versículo 42, por favor, capítulo 10 de Atos. Ele nos mandou pregar ao povo. Mostra a forma que Deus escolheu para espalhar o evangelho. Agora, acredito que hoje em dia existe cada vez menos do que chamamos de pregação verdadeira do que em muito tempo aqui na nação americana. Vocês acham que estou certo ou errado? Por exemplo, há algum tempo atrás, Dr. Gray, eu te perguntei a respeito das grandes igrejas em certas denominações, aonde algumas delas, perguntei se elas eram neoliberais. E você disse que a maioria delas era. Creio que disse isso. Elas não estão pregando Jesus. Então eles estão pregando o quê? Um resumo de um livro? Ou o que foi? Eu já fui umas 2, 3 vezes. Eles leem uma passagem bíblica e tentam ser bem engraçados. E eles têm um sermão, alguns pensamentos, ilustrações, mas em termos de entrar no coração da mensagem, explicar as escrituras, acho que não cabe em 15 minutos. E o que você quer dizer com 15 minutos? Geralmente nas igrejas neoliberais, a mensagem que eles pregam é muito curta. Bem, neoliberal, só para o pessoal entender, o que é que você quer dizer com isso? Acho que vocês explicam melhor do que eu, mas, na minha visão, é uma igreja modernista, muito jovem, com música para jovens. Tipicamente, muitas escurecem o santuário e colocam muita luz ali perto do púlpito, mas pouca luz no resto da igreja. E geralmente eles têm um programa musical muito bom, direcionado para os jovens, e quase nunca tocam hinos. O que você quer dizer com direcionado para jovens? Bem, é um culto muito avivado, assim, avivado no sentido de ter uma música otimista. Não tocam muitos hinos, você não escuta nada sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus. Não, música assim agitada, feliz, né? Com a ênfase em cima disso. Não tem nada de errado com estar feliz e alegre, queremos isso na igreja, claro, mas há uma grande falta de todos os hinos da igreja, uma falta de convicção na igreja. Não existe entendimento de convicção ou entendimento de tempos de estar sóbrio durante a pregação, aonde a escritura é pregada e você tem que prestar contas sobre quem somos como filhos de Deus, nada disso que confronta as pessoas e por aí vai. E essa é a chave. A igreja neoliberal é aquela que não quer fazer nada para espantar aqueles que estão buscando. Então, para não espantá-los, fazemos de tudo para deixá-los confortáveis. Deixar o pecador confortável, chamamos de pecadores, mas pessoas que estão buscando para que possam voltar. E no fim das contas, a ideia é que nós não vamos chamar ninguém para o altar, venha e participe do que fazemos, e em breve você vai se tornar um cristão e vai se assimilar à comunidade, fazendo parte da comunidade da igreja, e então vai virar um cristão e você vai estar salvo. A ideia de você ter que nascer de novo não é pregada, como o jovem que você mencionou no programa passado, não vão pregar a cruz, pois não querem ofender a ninguém. Estão tentando diminuir o nível de ofensa, em muitos casos são politicamente corretos, estão envolvidos na comunidade, fazendo boas obras, que eu aplaudo, mas você pode fazer muitas boas obras e não salvar a pessoa.
Mas a determinação de uma igreja neoliberal é: não vamos fazer o que Pedro fez. Não vamos nos levantar e dizer: você é um pecador perdido e você tem que ser salvo pelo sangue de Jesus. Essa mensagem não vai ser ouvida em uma igreja neoliberal. É uma salvação através de assimilação. E a maneira como a pregação bíblica é vista, como Pedro pregou aqui, ela é vista de uma maneira muito negativa entre muitas igrejas neoliberais. Veem isso como algo antiquado, que não funciona hoje em dia, e usam essas palavras, que é antiquado, não funciona. Então eles dizem que o centro familiar de adoração não é válido para hoje. Dizem que estamos em uma nostalgia e estamos agarrados ao passado. Alguns termos que vêm à minha cabeça é motivacional, pessoas motivando as outras a fazer boas coisas, e outra é a sabedoria do homem, sabendo a respeito da Bíblia, sabendo a respeito de Deus e de Cristo, mas não tendo um relacionamento pessoal com Ele também. E entre isso também existem muitas igrejas neoliberais que o que os caracteriza é que, primeiramente, a mensagem ela fala da moralidade de Cristo. É como se fosse uma moralidade cristã, e pode envolver famílias, maridos sendo fiéis, esposas também sendo fiéis, ser boas pessoas, servindo a comunidade e através de nossas boas obras, nossa moralidade, isso mostra, isso prova que somos cristãos e o mundo vê Jesus em nós assim, e muita coisa acontece ao redor da comunidade. Então se torna algo muito social, aonde estamos conectados. Então existe uma ênfase ali em meio a muitas igrejas neoliberais sobre vir para a igreja, se é que chamam de igreja, mas vir e se conectar, porque essa é a forma como ficamos longe dos maus hábitos, conectados uns aos outros, prestando contas uns aos outros. Você quer dizer que se você pregar debaixo da poderosa unção do Espírito Santo, que é o que move e toca o coração da pessoa, os corações das pessoas, é de maneira que às vezes as pessoas sentem que se não forem até o altar vão cair direto no inferno. Eles não querem nada disso, verdade? Certo. E o que você acabou de dizer, infelizmente, isso aí não é mais normal. Ter o mover do Espírito Santo, onde as pessoas são convictas, e não estou só falando agora de igrejas neoliberais, mas de igrejas no geral, e não sentem o mover e operar do Espírito Santo para eles, já é anormal em muitas igrejas. E quando digo isso, não estou sendo pessimista ou querendo olhar para as coisas de uma perspectiva ruim, mas é a realidade na maioria das igrejas hoje. Quando a sua esposa pregou outro dia, ministrou aqui, na primeira parte da mensagem dela eu pude sentir Satanás ou o poder das trevas tentando atrapalhar o que ela queria dizer. Aí, de repente, ela conseguiu romper e dava para sentir de maneira poderosa. E então, olha, você está dizendo que eles dizem que não querem isso. Para muitos, eles não querem. E aquilo é, olha só, acho que vai muito além de não querer apenas, porque já não é questão disso. Eles dizem que não são isso. Eles não só não querem isso, mas não é quem eles são. E em tantas igrejas, eles se desconectaram do mover do Espírito Santo por tanto tempo que eles nem saberiam o que fazer se o Espírito Santo se movesse de maneira poderosa. E não saberiam, sinceramente, não iam saber o que fazer. Olha, os dias, há uns 150 anos atrás, alguns dos maiores pregadores dos metodistas e por aí vai, pregaram de forma tão poderosa que pessoas até caíam no espírito e clamavam a Deus por misericórdia e graça.
falando de Jonathan Edwards, o Charles Spurgeon também. Eu pensei nisso, o Charles Spurgeon. Coloca ele lá em Saddleback para você ver o negócio. Boa questão, hein? Falando sério, ia mudar as coisas por lá. Existe uma diminuição. Deixa eu pensar aqui. Existe cada vez menos interesse no mover do Espírito Santo em todos os aspectos do culto. Não é só na pregação, a substituição na música. Agora adoramos o louvor. Desde os anos 70, 80, quando a música começou a comercializar, o grupo de música cristã saiu de um pequeno segmento da música americana e foi aumentando 54% na indústria, é de 2 ou 3%. O que aconteceu foi que Nashville começou a promover e começou a ficar popular, e fomos das pequenas gravadoras cristãs como Sparrow Music ou World Music, e foram engolidas por Nashville, e agora é uma indústria de $1 bilhão. De que tipo de música você está falando? Ah, todo tipo de música, desde a música sertaneja, gospel, até rock and roll, música de discoteca, alternativa. O que estou dizendo é que muito disso não é a adoração que estimula a música, mas a música estimula as pessoas. Em alguns casos, nem existe louvor ali. E é uma mistura. Como nessas igrejas, temos algumas coisas que eles dizem que são boas e outras coisas não são, mas as pessoas não estão recebendo o mover do Espírito Santo que precisam, pois está sendo diluído porque eles estão negociando princípios. Tá certo. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução.